Bom, agora a gente vai falar um pouco de fatoração. Em fatoração, vocês já aprenderam alguns tipos e algumas técnicas que são bem importantes. A primeira delas que vocês viram é a ideia do fator comum e evidência. Tudo bem? O fator comum e evidência, depois disso, a gente vai trabalhar com agrupamento, a gente vai trabalhar com a diferença de dois quadrados e a gente vai trabalhar com o trinômio quadrado perfeito, tudo bem? Esses vão ser os casos mais importantes para a gente agora nessa segunda parte da aula. Bom, uma coisa que eu quero salientar que esses dois casos de fatoração vão ser exatamente aplicações do que a gente viu em produtos notáveis, tudo bem? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em fator comum e evidência, a gente está pensando no seguinte: qual é o fator, ou seja, o número, que está multiplicando todo mundo por isso comum, e a gente vai colocar ele em evidência, tudo bem? Então a gente vai separar ele, tá? Então vamos pensar no seguinte, vamos pegar um exemplo, onde eu tenho aqui 4x mais 8y mais 6z. Na hora que a gente olha para todos esses números, parece que não tem ninguém aí que está multiplicando todo mundo. É estranho, né? Porque, olha, eu tenho um 4, um 8, um 6, um x, um y, um z. Parece que não tem ninguém igual. Mas quando a gente olha para cada um desses termos, eu posso imaginar que eu tenho aqui um número multiplicado por 2, um número multiplicado por 2 e um outro número multiplicado por 2. Então, vou pensar mentalmente, mas vou escrever aqui para vocês. É como se aqui eu tivesse 2 vezes 2x, eu tenho aqui 2 vezes 4y e eu tenho aqui 2 vezes o 3z. Então, eu aqui tenho um caso bem comum, que é o fator comum, ele não aparece de cara. A gente olha e não consegue perceber ele tão fácil. Então, eu vou deixar o fator comum em evidência e agora eu vou colocar dentro do parênteses todo mundo que ele multiplicou. Então, vamos lá. 2x, 4y e 3z. Então isso vai ser 2 vezes 2x mais 4y mais 3z. Bom, agora a primeira coisa que a gente precisa se preocupar. Isso aqui é de fato uma igualdade? Sim, é. E como a gente pode provar isso, ou como a gente pode comprovar, né? Eu posso simplesmente voltar para minha situação anterior realizando essa distributiva. Na hora que eu realizo a distributiva, o que eu vou perceber? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 4y, 8y. E 2 vezes 3z, 6z. E aí então eu voltei para o meu estágio anterior. Então isso é pôr o fator comum em evidência. Vamos fazer mais um caso. E agora eu vou pensar num caso um pouco mais algébrico, ou seja, com letras. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação: ax mais bx. Primeira coisa, o fator que está comum aqui, o fator comum aos dois termos é o x. Então, eu vou colocar ele em evidência. X multiplicado por a mais o b. E aí, basta verificar aqui, então, que na hora de fazer a distributiva, eu volto exatamente para o que eu tinha. X vezes a x. X vezes b, bx. E aí, então, eu retornei para onde eu estava. Então, o que a gente fez aqui foi um processo de fatoração. O que significa fatoração? Escrever um polinômio como um produto, onde eu tenho vários fatores, tudo bem? Então, vamos agora para o próximo caso. Para trabalhar com o caso do agrupamento, a gente vai pensar da seguinte maneira: eu vou pensar ainda no meu fator comum em evidência, e aí eu vou tentar fazer um passo a passo, só que ele vai ser um pouquinho mais longo do que o anterior. Então, a primeira coisa vamos colocar os fatores comuns em evidência. Se eu olho para essa primeira parte,
quem está multiplicando todo mundo é o x. Se eu olho para a segunda, quem está multiplicando todo mundo é o y. Então eu posso fazer a primeira parte da seguinte maneira: x multiplicado por quem? 2 mais 3. E aí, se eu olho para a segunda parte, quem está em evidência? O y. E aí então eu vou fazer, de novo, 2 mais 3. Agora, eu vou pensar na seguinte questão. Olha o que está acontecendo. Eu tenho um fator comum em evidência de novo, só que esse fator é estranho agora, porque ele é uma soma de dois números. Então, eu vou pôr de novo ele em evidência. Então, 2 mais 3 está em evidência, e ele está multiplicando quem? X mais o y. E aí, quando eu penso nisso, eu penso em agrupamento, porque eu agrupei esses dois números em um parênteses e agrupei as duas letras em um outro parênteses, tudo bem? Então, esse é o caso do agrupamento, certo? Então, se a gente pensar no agrupamento, ele vai ser exatamente o caso de colocar o fator comum em evidência, só que eu tenho que fazer um passo a mais e perceber que eu tenho um número um pouco mais esquisito, porque eu tenho um número dentro de um parênteses com uma adição ou com uma subtração. Bom, diferença de dois quadrados. Quando a gente for trabalhar com essa diferença de dois quadrados, o que a gente vai precisar lembrar nada mais é do que o nosso produto notável. Então pense só, imagine que eu tenho aqui x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu tenho que lembrar é que isso é a mesma coisa do que x mais y vezes x menos y. E como eu lembro disso? Na hora que você treina produto notável, a ideia é que você fixe aqueles produtos como identidades que valem sempre. E aqui é o caso contrário. Eu parto dessa diferença de dois quadrados para escrever de uma forma fatorada como produto entre dois números. Vamos ver um exemplo numérico. Imagina que eu tenho aqui 25 menos 9. Na hora que eu olho para esses dois números, eu tenho que perceber que eles são dois quadrados. Como assim? Eu tenho 5 elevado ao quadrado menos o 3 elevado ao quadrado. E aí, então, isso é a mesma coisa do que 5 mais 3 multiplicado por 5 menos 3. E eu escrevi eles, então, uma diferença de dois quadrados. Tudo bem? Para trabalhar com o trinômio quadrado perfeito, eu vou ter que pensar exatamente como eu pensei no caso anterior. Bom, o trinômio quadrado perfeito, ele sempre vem de uma soma que está elevado ao quadrado. E qual é a cara dessa soma? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, toda vez que aparecer alguma coisa muito parecida com isso, a gente vai tentar reescrever ele da forma quadrado da soma. Então vamos para um exemplo. Imagina que eu tenho aqui 49 mais 14x mais x ao quadrado. Bom, eu quero fatorar usando o trinômio quadrado perfeito. Eu vou ter que perceber que aqui eu tenho o número 7 elevado ao quadrado. Eu vou ter que perceber que aqui eu tenho o 2 vezes 7x. E vou ter que ver aqui o x ao quadrado, que não muda nada. Então, eu vou pensar assim, que esse número e esse número vão ser provavelmente os números que vão estar envolvidos com a soma aqui do trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, e aí eu ainda não sei se isso é verdade, que provavelmente isso é 7 mais x elevado ao quadrado. Na hora que eu desenvolvo, eu tenho o quadrado do primeiro, 49, mais duas vezes o primeiro, 14, vezes o segundo, 14x, mais x ao quadrado. Então aqui eu consegui verificar minha igualdade. Então, toda vez que eu tiver a fatoração e quiser usar a regra do trinômio quadrado perfeito, eu vou então tentar retornar ao quadrado da soma de dois números. Tudo bem?
Bom, no caso do trinômio quadrado perfeito, eu ainda tenho uma segunda situação, onde de repente eu poderia ter uma subtração dentro desse trinômio. E aí então eu vou escrever ele aqui de uma maneira um pouco mais inusitada. Vamos pensar dessa maneira. Primeira coisa que eu vou tentar identificar. Quando eu tiver 3 termos e sempre que eu tiver um x ao quadrado, eu vou tentar associar com um trinômio quadrado perfeito. E aí eu vou pensar da seguinte maneira. Existe algum dos termos que está ao quadrado? Sim, existe, o x. Existe algum outro termo que é um quadrado de um número? Sim, o 25, ele é 5 ao quadrado. Então, provavelmente, eu vou ter uma soma envolvendo esses dois números. Então, talvez seja x mais 5 ao quadrado. Agora, a terceira coisa que eu vou perceber. Existe um sinal negativo. Então, provavelmente, esse sinal ele vai ser negativo. E aí eu vou fazer o meu teste para ver se, então, essa igualdade ela é verdadeira. Então, vamos lá. Vamos desenvolver o polinômio. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado, aqui dá 10x, menos 10x, e aqui mais 25. Então, acabo de verificar que então a igualdade é verdadeira. E com isso, eu consegui então usar a regra do trinômio quadrado perfeito. Essas vão ser as regras que a gente vai usar dentro da fatoração. E aí, no próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios.